Estimados irmãos e irmãs no Senhor, presentes aqui nesta Igreja Matriz para celebrar hoje a liturgia do sexto domingo do tempo pascal. Nós já vamos nos encaminhando, daqui a 15 dias já estaremos celebrando Pentecostes, encerrando assim esse período em que fomos convidados a mergulhar na palavra de Deus e a entender a caminhada da igreja a partir da ressurreição de Jesus, porque é a ressurreição do Senhor Jesus que dá sentido a esta comunidade. Ela foi fundada a partir de Cristo e sustentada a partir de sua ressurreição, pelo testemunho de tantos homens e mulheres que, mesmo na perseguição, no sofrimento e na dor, se colocaram como testemunhas do Evangelho, como testemunhas de Jesus, e guardaram com fidelidade os mandamentos do Senhor. Queremos cumprimentar os nossos diáconos que estão aqui, Pedro Pereira, Narciso, por quem continuamos pedindo as orações, as religiosas, todo o povo de Deus. Queremos também cumprimentar você que está em casa e que nos acompanha, rezando conosco pelo rádio, a Rádio Cruzeta FM, ou pela internet através da Pascom, da nossa paróquia, que tem feito com que essa web TV possa continuar a levar a palavra de Deus para os lares, principalmente das pessoas que não podem vir, porque já não têm condições de se locomoverem até a nossa igreja matriz. O que nos diz a palavra de Deus nesta liturgia? Em primeiro lugar, a palavra de Deus desta liturgia do sexto domingo do tempo da Páscoa nos chama a confirmar em nosso coração e em nossas ações a novidade de sermos discípulos do Filho de Deus. É interessante que Jesus deixa a entender no Evangelho que a nossa marca distintiva de sermos discípulos dele é exatamente a experiência do amor. E quem é que ama? Aquele que permanece nele, que permanece unido a Jesus. Domingo passado nós ouvíamos as leituras e o verbo permanecer era insistente, tanto na primeira leitura como na segunda e no Evangelho. 11 vezes apareceu o verbo no infinitivo conjugado, e o Senhor dizendo: aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Hoje o verbo volta para dizer que quem permanece em Jesus permanece no amor, e a marca que nos distingue, que deve nos distinguir, é exatamente o amor. Portanto, qualquer discurso que seja contrário ao amor e que seja pendente para o ódio não é cristão, não é de Deus e não pertence à comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Então, a novidade é essa: nós somos filhos de Deus. A primeira carta de São João também nos diz isso com todas as letras: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. No que se refere ao relacionamento com Deus, a escuta da realidade em que servimos, o compromisso e a atenção com a comunidade de fé,
são como sementes de compromisso com a palavra de Deus. Permanecer, nós dissemos semana passada, permanecer nesta comunidade, permanecer em Jesus, guardar os seus mandamentos, é se comprometer com a palavra de Deus, é se comprometer com a comunidade dos cristãos, é se comprometer com o projeto de eternidade neste reino que o Senhor nos apresenta, que nós chamamos de reino de Deus. Portanto, permanecer, viver a Páscoa, guardar os mandamentos é comprometimento. Nós somos batizados e no dia do nosso batismo, nossos pais prometeram que eles iriam servir ao Senhor na comunidade e que nos ensinariam também a nos comprometer com esse serviço. Por isso, esta permanência no Senhor, esta nossa condição de filhos de Deus, vai nos motivar a tomar atitudes e fazer escolhas, sempre na perspectiva de que nós estamos num caminho, e esse caminho precisa nos levar à nossa meta, que é chegar ao Pai. Como vai dizer o apóstolo Paulo, que entrou nessa dinâmica do caminho depois de uma vida que não era nada cristã, era uma vida até mesmo de muita violência, mas Jesus fez a transformação do seu coração e Paulo entrou no caminho da vida, e ele diz no final: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, e o que me resta agora é a esperança de que o Senhor me dará a coroa da justiça. O relacionamento com Deus nos faz crescer na consciência de estarmos em relação com a Santíssima Trindade. Nós estamos aqui, mas nós vivemos em relação com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos fez, o Pai nos deu a vida, o Senhor Jesus nos restituiu a vida que nós perdemos com o nosso pecado. O Senhor nos deu a possibilidade de sermos novas criaturas, de sermos ressuscitados, e o Espírito Santo que o Senhor enviou sobre nós desde o nosso batismo é quem vai nos ajudando nesta caminhada a manter esses laços de comunhão com o Pai, com o Filho e também com a comunidade dos filhos e filhas de Deus. Nós fomos pensados pelo Senhor, somos queridos e somos presenteados na nossa vida com a riqueza da graça. Fomos salvos pelo amor de Deus, fomos salvos pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que acompanha a cada um de nós que somos os seus discípulos. Desse modo, nossa resposta ao amor de Deus, que nos amou primeiro, como disse o Evangelho: não fostes vós que me amastes, fui eu que vos amei primeiro. A nossa resposta ao amor de Deus, que nos amou primeiro, consiste em servir e amar os irmãos e irmãs que Ele confia para que estejam sempre ao nosso lado nesta nossa caminhada. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. O texto do Evangelho que nós ouvimos revela que Jesus é o Filho amado de Deus Pai, enviado por Ele a este mundo para testemunhar o seu amor. Este texto que nós ouvimos hoje está dentro dos chamados discursos de despedida de Jesus, que no Evangelho de João compreendem os capítulos 14, 15, 16 e 17. E nós ouvimos exatamente o capítulo 15 do Evangelho de São João hoje. Portanto, são os discursos de despedida de Jesus, lembrando que Ele está próxima à realização da sua missão. Ele precisa preparar os seus discípulos
para encararem a realidade cruel da cruz. Jesus começa exatamente dizendo a eles no capítulo 14: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus está fazendo um aceno para aquilo que vai acontecer em breve, que é o processo de condenação, que nós, na liturgia da igreja, chamamos de mistério da redenção, a entrega, a morte de cruz, a sepultura e a ressurreição. É o mistério da nossa redenção. Então não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tenham fé em mim também. Depois Jesus diz, nesse mesmo discurso de despedida, quando alguém vai perguntar: mostra-nos o Pai, isso nos basta? Jesus diz: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Olhem para mim, para as obras que eu realizo, e percebam que tudo aquilo que eu faço, não faço por mim mesmo, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aí, prosseguindo, nessa dinâmica de mostrar aos discípulos a necessidade de permanecerem na caminhada, então Jesus diz: vocês precisam se comportar como meus discípulos, porque vocês foram amados em primeiro lugar pelo meu Pai e também por mim. Por isso, permanecei no meu amor. Este é o novo mandamento que vocês devem viver: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, nesta perspectiva, Deus escolheu e enviou os seus discípulos ao mundo para continuar a sua missão por toda a vida, a missão de testemunhar a graça. Deus está sempre conosco, a graça de Deus sempre nos acompanha. Quem faz parte da comunidade dos seguidores de Jesus não pode apenas ficar a olhar para o céu, é preciso ir ao mundo. Jesus faz muita questão de dizer: vocês já receberam o Espírito Santo para serem minhas testemunhas, começando por Jerusalém até os confins da terra. Depois, no final do Evangelho de Marcos e no final do Evangelho de Mateus, Jesus está enviando os seus discípulos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho e façam com que as nações se tornem minhas discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, permanecer no Senhor, eu dizia semana passada, não dá a ideia de ficar estático, mas de movimento. Permanecer no Senhor para que dele possamos receber a força necessária para testemunhar o seu amor aos irmãos até os confins da terra. Não apenas contemplar o céu, mas a partir da contemplação do céu, repetir o gesto de Jesus, anunciar a sua palavra e, sobretudo, fazer o gesto de acolhimento àqueles que estão fora e que ainda não compreenderam a dinâmica desta pertença a esta comunidade que gera em nós santidade. As palavras de Jesus, neste momento de despedida, deixam claro que seus discípulos não estarão sozinhos em seus desafios e sofrimentos. Não, nós não estamos sozinhos. O Senhor mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus assegura a nós e aos discípulos de todos os tempos que Ele mesmo cuidará daqueles que Deus Pai confiou a Ele. Deus confiou-nos ao seu Filho Jesus, e Jesus cuidará de nós. Ele se apresenta como advogado. A primeira carta de São João diz: tenham confiança, vocês não foram feitos para o pecado, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai. Uma referência ao primeiro
que é Jesus. E Jesus diz que vem um segundo, que é o Paráclito, que é o Espírito da verdade. Nós vamos, essa semana, a partir de amanhã, conhecer quem é o segundo Paráclito, o segundo advogado, que é exatamente o Espírito Santo. O Espírito que é enviado por Jesus, a partir do Pai e a partir dele. É o Espírito que une os dois e que nos une à Santíssima Trindade. Então, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, nós não estamos abandonados, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua conduzindo a nossa vida e a nossa história. Ao deixar para nós o mandamento do amor, Jesus propõe uma chave de compreensão para a fecundidade da videira, Evangelho de domingo passado. A condição para dar frutos agora consiste em permanecer unidos a Ele e aos demais pelo vínculo do amor. Como nós vamos produzir os frutos da justiça, da paz e do amor? Unidos a Jesus e unidos aos irmãos. Portanto, esse novo modo de viver é, como eu dizia, comprometedor. Nós estamos comprometidos com os irmãos e nós estamos comprometidos com Deus. Em primeiro lugar, porque Deus nos amou, porque Deus nos escolheu para esta caminhada, porque Deus vem nos dando coragem para continuarmos a testemunhar que Ele está conosco, que Ele nos ama e que quer o nosso bem, que quer que todos nós participemos da vida eterna. A vontade do meu Pai, de Jesus, é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Com esta confiança, procuremos viver nesta comunidade cristã esta experiência bonita da comunhão, do caminhar juntos, do andar juntos, apesar das nossas diferenças. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.